Tá precisando de plástico ou filme agrícola para cobrir suas plantas e não sabe qual comprar? Fica nesse vídeo que eu vou ensinar todos os detalhes, qual o melhor para a sua cultura. Primeira coisa que você deve saber ou precisa ter em mente é qual cultura que você vai cultivar embaixo do filme agrícola. Se são plantas ornamentais como orquídea, enfim, plantas que necessitam de um sombreamento maior, você vai escolher o plástico leitoso. Ele dá 70% de sombreamento e ele ainda ajuda a diminuir a temperatura dentro da sua estrutura, cerca de 5 graus. Já o restante de todas as plantas necessita de insolação plena, ou seja, sol o dia inteiro para fazer a fotossíntese. E daí a gente fica somente com duas opções, o transparente e o difusor. Vamos começar pelo transparente. O transparente, a diferença dele é que a iluminação, os raios solares, tem uma angulação de entrada dentro da estrutura, dentro da estufa. Ele entra e sai da mesma forma. Dependente do dia ou da hora que o sol esteja, essa insolação prejudica a planta para a absorção de luz. Já o difusor, ele tem uma tecnologia que quando os raios solares batem no filme ou no plástico agrícola, a iluminação difunde dentro ou preenche toda a tua estrutura dentro, com uma maior absorção da planta de luz, ou seja, fotossíntese, para a produção de fruto, de flor e o mesmo da planta. Então o difusor completa toda a tua estrutura. Outra coisa muito importante que você deve se ater na hora da compra do filme ou do plástico agrícola, se ele tem tratamento UV, ultravioleta. Esse tratamento ajuda o plástico a maximizar a sua vida útil, porque o plástico ele fica sol intenso, chuva intenso, e se não tiver esse tratamento, ele começa a apodrecer. Então a vida útil diminui demais. Tratamento UV nos plásticos dá uma garantia de uma vida longa ao seu material. Já na questão da espessura, quanto ele é grosso, qual espessura comprar? Os plásticos têm várias espessuras, então parte de 80, 40 e até 200, 250, que são os mais grossos. O que eu recomendo? Eu recomendo o plástico para a sua estrutura, o intermediário, 150 micras, que é a medida da espessura do plástico, 150 micras. Por que essa medida? Porque é uma medida intermediária e ela ajuda na hora da instalação, ou seja, o muito grosso você não consegue esticar, ele não consegue ceder. E o muito fino, ele cede demais. Por que eu recomendo 150 micras? Porque ele é um intermediário. No dia que você for instalar na estufa agrícola, você precisa esticar ele muito bem. Então tem que ser um período de sol, cedo, né? Sol, sem chover, para você conseguir fazer ele esticar. Ele cede com a temperatura e na hora que o sol vai embora, ele fica bem esticadinho. Então, o 150 micras é o intermediário. O muito grosso ele não cede e o fino demais cede demais. Por que ele tem que ficar esticado? Se ele não ficar esticado na tua estrutura, em dia de insolação, sol intenso e vir uma chuva em cima, faz os bolsões de água e chega a estourar o plástico. Então, para não ter perigo de acontecer esse acidente.